Isaías capítulo 6, versículos 1 em diante, que diz assim. Esse texto, e eu iria ler do versículo 1 ao versículo 6, ao versículo 8. Então, eu vou ler apenas o primeiro versículo e o versículo de número 8, para embasar aquilo que Deus colocou em meu coração nesta noite. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Esse texto é um dos textos mais conhecidos entre aqueles que leem a Bíblia. Eu gosto muito de ler o profeta Isaías, porque ele tem algumas particularidades em relação a outros profetas do Antigo Testamento. Alguns o consideram o profeta messiânico, por ser ele talvez o profeta que mais falou do Messias. Outros chegam a classificar o seu livro como o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías era um profeta palaciano. Ele era amigo do rei e era de linhagem nobre. Uzias, esse rei do qual o versículo 1 fala, apesar de ter tido um final infeliz, foi um dos homens mais extraordinários que já reinou em Israel. Nós temos, às vezes, o costume de lembrar sempre dos dramas e das derrotas, e não lembramos dos momentos de vitória. Costumamos olhar para as pessoas a partir dos dramas dela. Imagine numa igreja como essa, se eu tenho um irmão aqui bem sucedido, com um bom testemunho, com um excelente ministério, que tem sido bênção para a igreja, que tem sido bênção para o campo. No dia que ele pecar, ninguém mais vai lembrá-lo, ou poucos vão lembrá-lo, de quem ele era antes do pecado. A gente vai sempre lembrar dele, a pessoa que cometeu tal pecado. Uzias foi um homem extraordinário, o homem que teve maior tempo no trono de Israel. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 26, não precisa abrir agora, mas só para você entender, em 2 Crônicas 26, 1 em diante, o texto mostra que ele era um homem temente a Deus. Começou a reinar com 16 anos de idade. Reinou 52 anos em Israel. Escute, 16 anos. Reinou 52 anos. Foi um dos reis que mais levou tempo, se não o que mais levou tempo no trono. Não é fácil você permanecer em uma determinada posição por muito tempo. O versículo 4 de 2 Crônicas 26 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele deu-se a buscar ao Senhor nos dias de Zacarias. O texto diz que ele se impôs, no versículo de número 8, e adquiriu o respeito de todas as nações ao redor. Quem está me entendendo, diga amém. Ele foi um homem à frente do seu tempo. Ele era um Elon Musk de hoje. Ele desenvolveu técnicas agrícolas que eram até então inovadoras para a sua época. O texto do versículo 10 diz que ele edificou torres, cavou poços
tinha muito gado, nos vales como nas campinas. Ele era, portanto, amigo da agricultura, diz o texto. O texto diz que ele era poderoso, ele tinha um poderoso exército, a tal ponto dele mesmo desenvolver as suas próprias armas. No versículo 15 em diante de 2 Crônicas 26, diz que ele desenvolveu tecnologias em armas bélicas. Mas o versículo 16 de 2 Crônicas diz que, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Este homem era amigo de Isaías. A tradição diz que eles foram criados juntos, que eles cresceram juntos. E eu estou falando tudo isso para você entender o sentimento de Isaías quando ele entrou no templo naquele dia. De fato, como meu irmão já falou aqui, ele terminou os seus dias de forma trágica, dramática. Foi tão terrível que não quiseram enterrá-lo no lugar onde enterravam os outros reis, porque ele morreu leproso. O texto do versículo 23 diz que não o enterraram no sepulcro que eram dos reis, porque disseram, ele é leproso. Só que este homem que errou, e numa linguagem bem baiana, pisou na bola com Deus, era amigo íntimo do profeta Isaías. E Isaías estava abatido, triste, amargurado, não apenas pelo pecado de Uzias, mas pelo que Uzias representava para ele. Foi nesse momento dramático de perda que Isaías entrou no templo do Senhor, que Isaías entrou na casa de Deus. Ele tem uma experiência com Deus no momento mais dramático da sua vida. E eu quero falar hoje sobre o que nós precisamos para esses dias. Nesses dias de tantos congressos, nesses dias de tantos conclaves, nesses dias de tantos movimentos que nós fazemos para nós mesmos, nesses dias de tantos encontros, nesses dias de tanto movimento emocionalista, o que é que de fato nós precisamos? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma visão da grandeza e da glória de Deus. Quando eu digo que nós precisamos de uma visão da grandeza e da glória de Deus, eu estou falando baseado nos versículos de 1 a 4 do capítulo 6 do profeta Isaías. O texto diz que ele entrou na casa do Senhor, e a visão dele foi a seguinte: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas, escute isso, os umbrais das portas, o templo tremeu diante da voz daquele que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Aleluia. Quando ele chegou quebrado na casa de Deus, ele teve a visão da glória de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Escute, nós precisamos urgentemente tirar o olhar das nossas mazelas, dos nossos dramas, para ver a glória de Deus. Nós precisamos contemplar Deus ao invés de contemplar-nos a nós mesmos. Nós temos muito nos contemplado. Basta mencionar as músicas que nós cantamos.
Nós cantamos hoje mais para nós mesmos do que para Deus. E me parece que algumas vezes Deus está cantando para nós nas nossas músicas. Deus está nos louvando ao invés de louvarmos a Ele. Nós gostamos de ser paparicados até no louvor, porque nosso olhar está muito para nós mesmos. Nós somos os vitoriosos, nós somos os príncipes, nós somos os filhos de Deus, nós somos aqueles que têm a vitória nas mãos, que têm a vitória com sabor de mel. Nós somos aqueles que estão sofrendo. Se você parar para observar, parece que a igreja se transformou em um antro de pessoas doentes emocionalmente, porque todo mundo que vem à frente fala se você está triste, se você está angustiado. Parece que a igreja só tem angustiados, parece que a igreja só tem tristes. Isso é porque nós estamos com o olhar voltado para baixo. Mas a palavra que Deus colocou em meu coração para você nesta noite é que nosso olhar se volte para cima, nosso olhar se volte para a glória de Deus, nosso olhar se volte para aquele que está cercado de serafins e querubins, onde eles estão dizendo a Ele de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. O que nos levanta, meus irmãos, não é a concentração em nós mesmos, não é o fato de evidenciarmos nossas próprias carências, mas é olhar para Deus. O que nos põe de pé não é um hino que vem para nos consolar, embora seja necessário às vezes sermos consolados. O que nos põe de pé é olharmos para Ele, é olharmos para a glória, é olharmos para o Senhor. Estamos precisando urgentemente de uma experiência mais do que emocional. Nós estamos precisando de uma experiência sobrenatural. Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz que não há absolutamente ninguém comparável ao Senhor. E Jeremias diz: Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aleluia. O Salmo 136, versículo 4 diz: Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Quando o salmista estava mergulhado em suas dores, no Salmo 121, ele não disse: Vem, Senhor, me consolar. Ele não disse: Vem, Senhor, massagear o meu ego. Ele disse: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Nós estamos precisando disso, dessa experiência de Isaías no templo. É a experiência com a glória de Deus, a experiência com a grandeza de Deus, a experiência com a majestade de Deus. De tal maneira que quando nós saímos de casa quebrados, quando saímos de casa arrasados, mergulhados em nossas dores, e chegamos aqui, nós não viemos para buscar algo que nos console, mas nós viemos para olhar para Ele, para dizer a Ele: Santo é o Senhor. As minhas tragédias são muitas, os meus dramas são muitos, mas o Senhor está muito além dos meus dramas. O Senhor está muito acima das minhas guerras e das minhas batalhas. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio 10:17 diz que: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é extraordinário. Aleluia.
Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele quer você, aleluia, Ele quer você. Ele está interessado em sua vida. Ele veio atrás, não fui eu que o procurei, eu era desgraçado, miserável, mas Ele veio por sua misericórdia ao meu encontro, aleluia. Eu tive uma experiência sobrenatural com esse Deus. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a história da minha casa, Ele mudou a história da minha família. E o Senhor entrou na minha casa, o Senhor fez um rei